A madrugada ainda fumegava com o cheiro da morte egípcia quando Israel ergueu sua voz. O mar, agora silencioso, parecia respirar como um gigante adormecido. Em suas entranhas ainda repousavam carros quebrados, lanças entortadas e os corpos daqueles que haviam ousado desafiar o Deus que domina o caos. Cada onda que lambia a areia trazia à memória a fúria da noite anterior, como se o próprio mar sussurrasse o que testemunhara. A guerra invisível, a mão que se estendeu à fenda aberta no abismo e o juízo que não poupou ninguém. Era nesse cenário pesado, carregado de um terror que ainda não tinha nome, que Moisés se ergueu. Sua figura, antes marcada pelo cansaço da fuga, agora estava iluminada por algo que transcendia a natureza. O povo o observava em silêncio, um silêncio tenso, quase cortante. Não havia gritos, nem celebrações desordenadas. Havia uma percepção profunda de que algo indescritível havia acontecido. O mar não era apenas testemunha, era cúmplice de um mistério. O vento ainda soprava leve, como o eco distante daquele sopro que a noite inteira dividira as águas. A terra seca, antes caminho de salvação, agora se revestia novamente de umidade, como se o mar estivesse recuperando aquilo que Deus lhe ordenara ceder temporariamente. E foi exatamente nesse instante, quando o abismo começava a fechar suas fendas, que Moisés abriu a boca e deu início ao cântico que surgia do terror transformado em esperança. Mas não era música suave. Era o som de um povo que viu a morte de perto. Era o cântico de quem atravessou o ventre da morte e voltou. Era o grito de uma nação que descobriu que Deus não é apenas pastor, mas guerreiro. Moisés começou proclamando: "O Senhor triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro." Aquelas palavras tinham peso, não apenas poético, mas existencial. Não era metáfora. O povo vira com seus próprios olhos o mar engolir a cavalaria mais forte do mundo. Viram o que nenhum homem jamais veria de novo. A fronteira entre o caos e a ordem, obedecendo a uma voz que não se pode ver, mas que é impossível ignorar. O cântico seguia como um relato de sobreviventes que atravessaram um campo de batalha. Cada frase evocava a mão poderosa, o sopro que ergueu muralhas líquidas, o terror que fez os egípcios perderem o controle, a escuridão que se adensou entre os exércitos, a chama divina que iluminou apenas um lado. E ao repetir que o Senhor é varão de guerra, Israel reconhecia: a libertação não veio por causa da força do povo, nem pela estratégia humana, mas porque Deus decidiu lutar por eles. A atmosfera era tensa, assombrosa, quase palpável. Ao redor, o deserto parecia se curvar. As montanhas silenciosas observavam aquele povo recém-liberto, como se presenciassem um novo capítulo da história cósmica. Era como se todo o universo ouvira o cântico, um testemunho de que o Criador se levantara e, quando ele se ergue, nenhum império permanece. Míriam, a irmã de Moisés, também se ergueu. Seu rosto refletia tanto espanto quanto glória. Ela tomou o tamborim, gesto ousado depois de uma noite dominada por terror e juízo. Mas quando seu toque ecoou no ar, não era festa, era reverência. Um ritmo simples, cadenciado, que mais parecia o batimento cardíaco de um corpo que revive após estar à beira da morte. As mulheres a seguiram. Seus passos eram firmes, mas carregavam a memória viva das sombras. Seus olhos ainda tinham o brilho de quem viu o impossível acontecer. Elas dançavam, mas sua dança não era leve. Era grave, como um rito, como um selo. Cada movimento parecia dizer ao deserto, ao mar e ao mundo invisível: sobrevivemos porque ele lutou. O povo inteiro foi tomado por aquela manifestação. Mas mesmo na celebração, havia medo. Não medo do Egito, porque o Egito agora repousava no fundo do abismo, mas medo santo, medo daquele Deus que não apenas protege, mas também destrói, que não apenas consola, mas também julga, que não apenas conduz, mas também fecha caminhos atrás de si. Esse terror reverente era o verdadeiro fundamento do cântico de Moisés. Israel, naquele instante, compreendia algo fundamental. A libertação não era romântica, nem estética. Ela vinha envolta em sangue, em juízo e em uma demonstração de poder
que deixava qualquer coração humano trêmulo. Deus os tirara do Egito com mão forte, mas ao revelar sua força, revelara também seu fogo, sua justiça, sua guerra sagrada contra tudo o que se opõe ao seu propósito. O cântico descrevia Deus como aquele que lança o inimigo, como pedra, nas profundezas das águas. A imagem era assustadora. Para os antigos, o mar simbolizava as forças do caos, o limite entre o mundo dos vivos e o mundo da morte. E Deus, ao lançar o Egito dentro dele, estava fazendo mais do que encerrar uma perseguição. Estava enviando um império inteiro de volta ao caos, de onde nunca deveria ter se levantado contra o povo escolhido. Mas entre todo esse terror, havia promessa. Quando Moisés declarou que Deus guiaria o seu povo até a sua morada, o deserto deixou de ser apenas uma paisagem árida. Ele se tornou o corredor entre os mundos, o lugar onde a humanidade aprenderia a caminhar sob a presença de Deus. E assim, diante do mar fechado e do horizonte que se abria em poeira e sol, Israel entoou seu primeiro cântico. Um cântico nascido do abismo, moldado pelo terror, consagrado pela libertação. Um cântico que ecoaria por gerações e que, mais tarde, se tornaria a linguagem da cruz, quando o Filho do Homem atravessaria outro mar, o mar da morte, para abrir um caminho eterno. Quando o cântico inicial cessou, a poeira levantada pelos passos de Israel começou a se acomodar novamente sobre o chão seco do deserto. O mar, agora retornado ao seu lugar, parecia mais profundo, mais pesado, como se carregasse o peso de um segredo eterno. O dia em que Deus abriu suas entranhas e o obrigou a servir como caminho. Israel tinha cantado sim, mas o cântico, esse cântico, era apenas o início. O capítulo ainda continuava, e com ele, uma revelação progressiva e assustadoramente bela sobre quem era o Deus que os guiava. O povo estava livre, mas a liberdade não era tranquila. Eles haviam testemunhado um Deus que fere, que abate impérios, que transforma rios em sangue e mares em sepulturas. Agora, esse mesmo Deus os conduzia pelo deserto. Era impossível não sentir a tensão. Uma sensação de caminhar ao lado de um fogo vivo, de uma tempestade pronta a se manifestar. Israel tinha sido arrancado do Egito, mas agora precisava aprender a viver sob a presença daquele que os havia arrancado. Moisés continuava o cântico, e suas palavras ecoavam entre as pedras, fortificando o coração do povo com uma verdade ainda mais profunda. Deus não apenas vence batalhas, ele caminha com seu povo. O Senhor, que fechara o mar atrás deles, agora os conduziria por caminhos estreitos, áridos, onde nenhuma potência humana poderia sobreviver. A força que derrotou Faraó não os abandonaria no deserto. Mas para compreender essa verdade, Israel precisaria aprender a ver com outros olhos, não apenas como escravos libertos, mas como uma nação moldada pelo sopro do Altíssimo. O cântico avançava e revelava um Deus que não age apenas no imediato, mas no eterno. Moisés declarava que Deus os estava levando para sua morada, para o lugar que ele mesmo estabeleceu, o santuário que suas mãos firmaram. Essa frase continha um mistério denso. A morada de Deus não era apenas o tabernáculo que seria erguido mais à frente no deserto. Era uma realidade maior, uma promessa que ultrapassava gerações. Era o reconhecimento de que a libertação não era completa, enquanto o povo não estivesse instalado no espaço onde Deus escolheria repousar entre eles. O canto, então, adquiria outro tom. Não apenas de guerra, mas de propósito. As nações ouviriam o que acontecera. Tremores espirituais se espalhariam pela terra. Os filisteus, moabitas, cananeus e edomitas perceberiam que havia surgido um povo diferente. Um povo acompanhado por um Deus que não se poderia manipular. Deus não era uma divindade local, como as tradições pagãs afirmavam. Ele não estava limitado a montes ou fontes. Ele era o Senhor de toda a terra, e seu avanço no deserto representava o avanço do próprio reino celestial. A presença de Israel se tornaria, por onde passasse, um sinal de que o mundo antigo estava se desfazendo. Um novo tempo surgia, e esse tempo não pertencia às nações, mas ao Deus que acabara de derrubar o maior império daquela época. O impacto da revelação era tão grande.
que ao ouvir as palavras de Moisés, muitos no povo sentiram algo semelhante ao medo inicial no Sinai. Não o Sinai físico que ainda seria alcançado, mas um Sinai antecipado na alma. Eles compreenderam que a travessia não seria apenas física. Era espiritual, era uma purificação. Era um caminho de transformação profunda, onde Deus moldaria corações endurecidos, quebraria antigos hábitos de escravidão, arrancaria medos e instauraria novas identidades. A música continuava, descrevendo Deus como Rei Eterno. Esse título não era apenas uma expressão poética. Chamá-lo de rei significava declarar que não havia outro senhor sobre suas vidas, nenhuma força que pudesse rivalizar com o seu domínio. Israel deixava de ser propriedade do Egito para se tornar propriedade do Altíssimo. Essa mudança radical redefinia tudo: seus valores, seus ritos, seu futuro, seu destino. Miriam, novamente com o tamborim nas mãos, olhou para a vastidão do deserto. O horizonte era implacável, mas ela não temia. O mesmo Deus que abrira o mar agora caminharia com eles pela areia incandescente. A presença que iluminara a escuridão dos hebreus e ocultara os egípcios era a mesma que agora se preparava para conduzir a nação até o Sinai. A dança das mulheres se intensificava, porém não era mais a dança da sobrevivência, era a dança da entrega. Cada batida do tamborim ecoava como um voto silencioso. Tu serás nosso Deus e nós seremos teu povo. O cântico descrevia a mão direita do Senhor como aquela que pulveriza inimigos. Mas agora, essa mesma mão seria aquela que ofereceria água, pão e direção. A dualidade divina se tornava clara. Ele é fogo consumidor para quem se levanta contra ele, mas sombra e frescor para quem caminha ao seu lado. Essa percepção transformava o terror em reverência e a reverência em confiança. O deserto, que até pouco antes parecia apenas um espaço hostil, tornava-se o grande corredor pedagógico de Deus. Ali, ele se revelaria como guia, como protetor, como provedor. Ali, o povo aprenderia que o mesmo Deus que derruba impérios pode fazer brotar fontes de água onde nada deveria existir. Ali, descobririam que o silêncio do deserto é muitas vezes a voz de Deus falando sem palavras. O cântico de Êxodo 15 era mais que celebração. Era um pacto cantado. Um pacto de que Deus reinaria para sempre, e Israel caminhará sob esse reinado. E enquanto a poeira se assentava e o mar voltava ao seu ritmo antigo, uma verdade se consolidava profundamente na alma da nação. Eles haviam atravessado o abismo não apenas para sobreviver, mas para pertencer. O cântico ecoava ainda no vento quando o povo retomou a marcha. O mar estava atrás deles, o deserto à frente, e entre ambos, apenas uma certeza: Deus os havia tomado como seu povo. Mas essa certeza não era leve. Ela pesava como uma glória invisível. Uma presença que, se por um lado confortava, por outro pressionava a alma com o peso de um reino que não se podia ignorar. A travessia do mar não havia terminado a história. Havia inaugurado outra. Israel se tornara um povo conduzido não por geografia, mas por teologia. Cada passo no deserto era um versículo vivo. Cada suspiro, um lembrete de que estavam sob a vigilância de um Deus que escreve seus decretos com vento, fogo e juízo. Agora, na continuidade do capítulo, o cântico se tornava mais do que gratidão. Transformava-se em profecia. Os versos cantados por Moisés e Israel olhavam para frente, para um futuro carregado de tensão espiritual, onde cada nação ao redor estremeceria ao saber que um Deus vivo caminhava com seu povo. E esse temor não era apenas político, era sobrenatural. Era o reconhecimento de que Israel não viajava sozinho, mas acompanhado pela manifestação física de um Deus que se revelava no fogo e na nuvem. O cântico falava de um Deus que plantaria seu povo. A expressão parecia simples, mas escondia um mistério profundo. Plantar Israel significava enraizá-lo, estabelecer nele algo eterno, moldá-lo para que se tornasse um testemunho vivo entre os povos. Mas o ato de plantar implica também cavar, revolver a terra, quebrar o solo endurecido. E esse era o processo que aguardava o povo no deserto. O cântico, portanto, não era apenas celebração, era anúncio.
O deserto não seria apenas um caminho geográfico, mas um campo de transformação espiritual. Quando o povo avançava, ainda com os ecos da melodia na memória, começava a se levantar a pergunta silenciosa que acompanharia toda a jornada. Quem é este Deus que caminha com eles? O Egito tinha deuses para tudo: para o rio, para o sol, para a chuva, para a morte, para a vida. Israel tivera de conviver com essa polifonia pagã por gerações, mas agora conhecia um único Deus que se revelava como Senhor absoluto de todos os elementos. Esse Deus não competia com outros, ele os esmagava. Sua manifestação não era limitada a templos, mas se movia com poder avassalador, transformando o curso da história. O Cântico de Moisés declara que Deus seria para sempre rei. Essa afirmação carregava implicações assustadoras. Um rei governa. Um rei exige fidelidade. Um rei impõe leis e determina caminhos. Israel, que até então tinha vivido sob o jugo de um tirano humano, agora seria guiado por um rei divino que não se corrompe, não se esconde e não se equivoca, mas também não se dobra aos desejos humanos. Esse Deus-Rei conduziria Israel não para onde eles queriam ir, mas para onde precisavam ser transformados. E esse processo seria tanto uma bênção quanto um terror. A narrativa, então, faz uma transição abrupta. Do canto sublime e grandioso, a cena mergulha em silêncio. O povo chega a Mara. As águas, tão necessárias à vida, tão esperadas depois de dias de calor inclemente, revelam-se amargas. A amargura das águas era mais que química, era simbólica. Ali, Deus mostrava ao povo que a travessia não seria uma sequência de milagres confortáveis, mas um encontro constante entre expectativa humana e revelação divina. A reação do povo foi imediata. Murmuração. E essa murmuração não era apenas reclamação comum de quem tem sede. Era o primeiro sinal de que o coração de Israel ainda estava preso ao Egito. A travessia física do mar havia acontecido, mas a travessia espiritual ainda estava no início. O Egito estava fora deles, mas eles ainda não estavam fora do Egito. Moisés, por outro lado, sabia a quem recorrer. Clamou ao Senhor, e Deus lhe mostrou uma árvore. Não era uma árvore qualquer, era um símbolo, um toque divino capaz de transformar águas amargas em água doce. A madeira lançada no coração da poça amarga dissolveu séculos de desespero acumulado no povo. E ali, naquele instante, Israel aprendia que o Deus que abre o mar também cura amarguras profundas e que a libertação não é completa sem restauração. O episódio de Mara não é um apêndice do cântico, é sua continuação prática. O povo que cantara sobre o Deus guerreiro agora aprendia sobre o Deus médico. O mesmo Deus que destrói tropas imperiais cura feridas internas. Esse contraste é fundamental. A travessia não seria apenas de vitória em vitória, seria de disciplina, santificação e transformação. E então, Deus faz um pacto. A voz dele ecoa sobre o deserto. Se Israel o obedecer, ele será o Deus que os cura, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Obediência, não entusiasmo momentâneo, seria o fundamento da jornada. O cântico havia declarado a realeza de Deus, mas Mara revela a outra face da soberania. O rei não é apenas temido, é também médico da alma. O capítulo se encaminha para seu encerramento com uma cena que contrasta radicalmente com Mara. Elim. 12 fontes, 70 palmeiras, água abundante e sombra generosa. A alegria do povo não era apenas física, era teológica. Elim mostrava que o caminho de Deus alterna amargura e refrigério, disciplina e consolo, deserto e oásis. E em cada contraste, o caráter de Deus se revela com mais profundidade. O cântico, então, deixa de ser apenas um cântico. Transforma-se em caminho. Ele marca o ritmo da marcha, molda o entendimento, fortalece o espírito. O Deus que partiu o mar continua revelando seu caráter. E Israel continua aprendendo, passo a passo, que a jornada para a promessa é uma jornada para dentro de Deus. O cântico havia sido entoado, mas suas notas ainda reverberavam no invisível. Israel caminhava entre o silêncio do deserto e o som distante de uma vitória recém-conquistada. Todavia, a narrativa de Êxodo 15
não encerra simplesmente com triunfo. Ela se aprofunda em um mistério espiritual que define toda a teologia do Antigo Testamento e acende, ainda que de forma velada, a chama do Messias que viria. A pergunta que paira a partir do cântico é esta: o que significa adorar um Deus cuja voz divide mares, cujas palavras destroem impérios e cujo zelo molda até a aridez do deserto? A resposta está oculta no próprio texto. Israel está diante de um Deus que não apenas age, mas revela. Um Deus que escreve sua identidade nos acontecimentos da história e, em cada intervenção, proclama algo sobre si mesmo. O cântico é uma confissão teológica. Uma declaração de que Yahweh não é um Deus tribal, doméstico ou limitado a uma região. Ele é Rei eterno, Senhor dos exércitos, soberano sobre águas, ventos, povos e destinos. Esse aspecto régio da divindade é fundamental. Quando Moisés entoa "O Senhor reinará por toda a eternidade", não está apenas registrando um sentimento de gratidão, mas estabelecendo uma doutrina. O reino de Deus não nasce no tempo de Samuel com a monarquia humana. Sua raiz já está aqui, no deserto, na vitória sobre o Egito. A libertação de Israel é o ato inaugural do reino. A primeira grande demonstração histórica de que Yahweh governa de maneira absoluta. Mas esse reino se manifesta de forma paradoxal. Após derrotar o maior império do mundo antigo, Deus conduz seu povo não a palácios, mas ao deserto. O triunfo não leva ao conforto, mas à transformação. A vitória não é seguida por descanso, mas por discipulado. Esse paradoxo revela algo profundo. Deus não liberta apenas para dar terra, liberta para moldar caráter. Não tira do Egito apenas para dar Canaã, tira do Egito para formar um povo capaz de carregar sua presença. E é por isso que o cântico transborda em temas proféticos. Quando Moisés canta que Deus plantará seu povo na montanha da sua herança, antecipa uma verdade que só se cumpriria plenamente séculos depois. Primeiro no Monte Sião, depois na Encarnação e finalmente no Pentecostes. A plantação não é apenas geográfica, é espiritual. Israel se tornaria um povo plantado no caráter de Deus, enraizado na revelação e nutrido pela presença divina. A narrativa avança para Mara. E esse episódio funciona como um contraponto teológico ao cântico. Se o cântico proclama a grandeza de Deus, Mara expõe a fragilidade humana. O povo que cantou com fervor não resistiu à primeira adversidade. A água amarga revelou que a libertação exterior não cura automaticamente a escravidão interior. O coração de Israel ainda estava contaminado pela lógica de Faraó. Queriam garantias, previsibilidade, conforto imediato. Deus, porém, estava empenhado em ensiná-los outra dinâmica, a dinâmica da fé. A cura das águas por meio da madeira aponta para um princípio teológico crucial. A graça de Deus invade as amarguras humanas e as transforma. A madeira lançada sobre as águas não é apenas uma ação prática, é um símbolo. Ao longo das Escrituras, madeira, árvore e madeiro se tornam figuras da intervenção divina que cura, restaura e liberta. Aqui surge um primeiro vislumbre do padrão que culminaria no madeiro da cruz. Mara é, portanto, mais do que um teste, é uma lição. Um convite para que Israel aprenda a reconhecer que o Deus que abre mares também cura águas. O Deus que derrota impérios também toca feridas. O Deus que age de maneira cósmica também age de maneira íntima. E, no entanto, essa lição não se encerra na amargura curada. Ela se completa em Elim. Elim é um oásis teológico. 12 fontes e 70 palmeiras não são números aleatórios, são símbolos. 12 representa as tribos de Israel, o povo completo. 70 representa as nações do mundo, segundo a compreensão hebraica da época. Em Elim, Deus revela que sua fonte não é apenas para Israel, mas para o mundo. O povo escolhido é o canal, não o fim. A libertação de Israel é o início do plano de Deus para todas as nações. A alternância entre Mara e Elim revela o padrão divino. Deus corrige e consola, disciplina e restaura, amarga e adoça, para que o coração do seu povo aprenda a depender dele. Esse padrão aparecerá repetidas vezes até o fim das Escrituras. Agora,
Observando o Êxodo 15 como encerramento teológico, percebe-se que o capítulo inteiro é um grande prólogo espiritual para a jornada do deserto. O mar dividiu a história de Israel em antes e depois. Mara dividiu sua relação com Deus entre murmuração e aprendizado. Elim dividiu sua compreensão entre escassez e abundância. Mas acima dessas divisões, há uma ainda mais profunda: a revelação do Deus que está presente. Ele não é um Deus distante, preso em templos. É um Deus que caminha, atravessa o mar com seu povo, entra na amargura das águas, se apresenta no oásis, manifesta sua glória não apenas na grandiosidade dos milagres, mas no delicado equilíbrio entre juízo e misericórdia. Êxodo 15 encerra declarando que Deus é Rei eterno. Essa realeza se manifestará de modo progressivo ao longo de toda a história bíblica, culminando na chegada de Jesus Cristo. O Verbo encarnado, o Rei prometido, aquele que toma para si o cântico de Moisés e o amplia na cruz, no túmulo vazio e na ressurreição. A vitória sobre o Egito é apenas a sombra da vitória sobre o pecado. A travessia do mar é apenas a prefiguração do batismo. A cura das águas é apenas a antecipação da restauração do coração humano. O oásis de Elim é apenas o sinal inicial da promessa de um descanso eterno. Assim, Êxodo 15 não termina apenas um capítulo. Abre um caminho onde cada vitória é seguida por um teste, cada teste por um aprendizado e cada aprendizado por uma revelação ainda mais profunda do caráter de Deus. Israel continua caminhando e o cântico continua ecoando, não apenas como memória, mas como convocação. Porque o Deus que venceu o Egito continua a conduzir seu povo pelo deserto da vida, até que cada coração aprenda a cantar com entendimento. O Senhor reinará para todo o sempre.